Olá, bem-vindos ao curso A História da Homossexualidade. Eu sou o professor Ricardo Salstrager e essa é a nossa segunda aula, intitulada A Homossexualidade e a Psiquiatria. Aula essa que vai ter como proposta analisar os principais postulados estabelecidos pela psiquiatria de fins do século XIX a respeito do amor e do desejo entre dois homens ou duas mulheres. A gente vai prosseguir na hipótese levantada na aula passada, hipótese essa formulada pelo Foucault no primeiro volume da História da Sexualidade, hipótese essa que situa o surgimento da homossexualidade justamente nesses fins do século XIX, quando o amor e o desejo entre iguais passou a se tornar uma coisa médica. Momento no qual os mais diversos cientistas, os mais diversos médicos, sobretudo psiquiatras, se apropriaram da questão do amor e do desejo entre iguais, para fundamentalmente dizer que se tratava de algo anormal, desviante e perverso. Esses três termos empregados geralmente enquanto sinônimos. Momento no qual o amor e o desejo entre dois homens e duas mulheres passou a ser minuciosamente examinado pelos cientistas, que levantaram as mais variadas hipóteses a respeito do amor entre iguais e formularam os mais diversos tratamentos que visavam curar os sujeitos desse desvio, dessa anormalidade e dessa perversão. Vamos lá então. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre o contexto sociocultural no qual foram formuladas essas concepções da psiquiatria a respeito da homossexualidade, é necessário que a gente se remeta primeiramente a um contraste entre o que se passava na França, de um lado, e o que se passava na Alemanha, de outro, tá? E há muita bibliografia a respeito desse contraste, importantíssimo para a gente entender o que veio a se passar, tá? Para além da História da Sexualidade, volume 1, do Foucault, que a aula passada eu coloquei enquanto livro fundamental do nosso curso, a gente ainda tem um livro bem bacana de um filósofo francês chamado Didier Eribon, e o livro se chama Reflexões sobre a Questão Gay, tá? Além dos já mencionados na aula passada, a leitura das perversões do Lanterri Lorá e a face e o verso do Jurandir Freire Costa. Tá? Todos esses 4 livros tocam nessa questão de forma magistral, tá? E é a eles a quem a gente vai se reportar nesses primeiros instantes da aula. Tá? Principalmente para situar que, de um lado, a França do século XIX foi um país que assistiu à retirada dos outrora chamados crimes contra a natureza do Código Penal. Ou seja, uma série de reformulações do Código Penal francês acabou por retirar a sodomia da lista de crimes. E com isso, homens que amavam outros homens passavam a gozar de uma certa liberdade, pelo menos em teoria. Tá? O Código Penal punia apenas quando o ato sexual fosse feito em local público, quando envolvia alguma espécie de menor,
tá? Ou quando era feito sem consentimento. Mas, tirando isso, em tese, os franceses passaram a ser livres para amar. O que não quer dizer que eles eram frequentemente alvos de batidas de uma polícia extremamente moralizatórias, humilhados pela polícia, né? E muitas vezes esses homossexuais eram grandes médicos, grandes professores, grandes advogados, o que acabava, né, provocando um certo escândalo, tá? E que fazia com que a situação na França não estivesse tão resolvida, apesar da retirada dos crimes contra a natureza do Código Penal. Tá? Na Alemanha, a situação era completamente oposta. Alguns estados, algumas regiões da Alemanha, tá? Assim como a França, também já haviam retirado a penalização dos crimes contra a natureza dos códigos de lei. Tá? Porém, quando nesse final do século XIX ocorre a unificação do Império Alemão, em relação aos crimes contra a natureza, prevaleceu a lei da Prússia, que era uma lei extremamente punitiva em relação ao amor e ao desejo entre dois homens. E tamanha repressão penal gerou um certo burburinho que é interessante da gente analisar. E desse burburinho nasceram 3 pessoas de suma importância para a gente entender como é que se deu a história da homossexualidade. A primeira dessas pessoas foi um jurista chamado Karl Ulrichs, que em 1860 formulou o termo uranismo, e junto deles a ideia de que a partir de então, homens que desejavam outros homens deixassem de ser chamados de sodomitas e pederastas, tá? E passassem a ser chamados de uranistas. Termo mais afirmativo, tá? E que foi forjado em referência ao livro O Banquete do Platão, tá? Livro que conta a história de que um dia o Sócrates ofereceu um banquete para alguns amigos e lá pelas tantas pediu para que cada um deles falasse um pouco em louvação ao amor. Tá? E a segunda pessoa a falar sobre o amor foi o Pausanias, que vai justamente louvar o amor entre dois homens. E para louvar o amor entre dois homens, ele vai fazer referência à deusa Afrodite Urânia. Afrodite Urânia era filha de Urano e neta de Zeus. E ela foi concebida sem a participação de qualquer fêmea. Tá? Ou seja, o pai de Urano, Zeus, mutilou Uranus e fez com que o esperma dele caísse sobre o mar. E desse contato do esperma com a água nasceu a deusa Afrodite Urânia, concebida justamente sem a participação de uma fêmea. Tá? Daí a proposta do nome uranismo. Certo? O que foi bem interessante, não por conta de um novo nome que apareceu, mas por conta de toda uma trama conceitual que estava subjacente a essa nomenclatura. Tá? Porque junto desse termo uranismo vinham 3 ideias muito interessantes. Tá? Primeiro, o uranista ele era definido como alguém que possuía uma alma de mulher num corpo de homem. Ou seja, isso queria dizer que apesar do corpo masculino, a nível espiritual os uranistas eram mulheres, por isso amavam e desejavam outros homens. Ou seja, a coisa mais normal do mundo para quem em espírito é mulher. Logo, não havia por que ficar criminalizando
alguém que em espírito se achava diferente do seu sexo biológico. Tá? Segunda ideia presente no conceito de uranismo. O uranista não era alguém que se comportava contra a natureza propriamente, mas alguém que possuía uma disposição natural bastante singular. Eles agiam conforme a natureza. E isso se a gente estender o conceito de natureza para além daquele tradicional do amor tido como natural, como sendo o amor matrimonial. Tá? Então, segunda ideia, os uranistas agem conforme a natureza. Agem conforme uma disposição bastante singular da natureza e, portanto, não fazem nada contra a natureza. Terceiro ponto importante, terceiro e último ponto importante desse conceito de uranismo. Os uranistas eram pessoas moralmente benquistas. Os uranistas são médicos, são advogados, são engenheiros, são professores, são pessoas que desfrutam e que valorizam todas as questões morais em jogo na sociedade. Eles apenas desejam alguém com o mesmo sexo biológico que o seu. Tá? Mas eles não agiam como um depravado ou como alguém que praticava crimes contra a natureza por mera diversão ou por qualquer coisa do tipo. Não, eles eram pessoas moralmente sadias e a prova maior disso é que eles desejavam se curar. A prova maior disso é que eles estavam incomodados com a condição deles de amar outros homens. E por isso eles eram pessoas moralmente aceitas. Foram esses os argumentos usados pelo Oryx, tá, contra a persistência em criminalizar as relações entre dois homens, e foi esse o conceito proposto por ele, o conceito de uranismo. Tá? Um segundo personagem bastante interessante que surge nesse contexto se chama Carole Maria Kertbeny, que aula passada eu apresentei ele como um médico, porque ele é apresentado pelos grandes tratados de história a respeito do tema como um médico, mas também há pessoas que dizem que ele era jurista. Fato é que ele era uma pessoa que vivia no anonimato e ninguém sabe muito bem quem era ele, tá? Mas foi o Kertbeny que no ano de 1869 formulou pela primeira vez dois conceitos importantes: homossexualidade e homossexualismo. Pela primeira vez alguém escreveu o termo homossexualidade e pela primeira vez alguém escreveu o termo homossexualismo justamente numa carta endereçada ao ministro da Justiça da Prússia, que era quem redigia o novo Código Penal. Tá? E que, com argumentos muito parecidos dos do Oryx, propôs a descriminalização dos homossexuais, agora chamados de homossexuais. A terceira figura importante que apareceu nesse contexto foi agora um psiquiatra mesmo, o Karl Otto Westphal, que um ano depois, em 1870, forjou o conceito de sensibilidade sexual contrária. Termo esse que foi traduzido para o francês como inversion e que em português foi traduzido por inversão. Então, é do Karl Westphal os termos que a gente conheceu durante muito tempo, inversão / invertidos. No original alemão, sensibilidade sexual contrária, para justamente dizer que não havia nada de anormal em homens que amavam outros homens. E agora ele vai falar também de mulheres que amavam outras mulheres. Não havia nada de anormal neles.
Não havia uma natureza anormal. A anormalidade era da sensação, porque a sensação sexual é que era contrária ao seu sexo. A anomalia era da sensação, porque eles se achavam mulheres, eles se sentiam mulheres apesar de serem homens, e elas se sentiam homens apesar de serem mulheres. Não há por que ficar punindo e prendendo alguém que simplesmente se sinta sexualmente contrário ao seu sexo biológico. Tá? E de resto, ele também vai utilizar argumentos muito parecidos com os do Urix, alegando sobretudo a extrema moralidade, né, da qual esses homens que amavam outros homens e essas mulheres que amavam outras mulheres detinham. Tá? E ao contrário do Urix, ele vai falar da necessidade de um tratamento para essa sensibilidade sexual contrária, já que ele era um psiquiatra, tá? E vai bater firme na tecla de que essas pessoas dotadas de uma sensibilidade sexual contrária tinham que urgentemente deixar de serem casos dos juristas e passarem a ser endereçados a médicos psiquiatras, os únicos capazes de oferecer um tratamento adequado para essa questão. Tá? Então foi desse burburinho alemão que nasceram 3 termos que fizeram história dentro da história da homossexualidade: uranismo, homossexualidade / homossexualismo e inversão. Tá? O Jean-Claude Ferret, que é um militante e escritor homossexual do século XX, ele publicou um texto na revista da Arcadie, um texto que se chama Uma Reflexão Crítica da Palavra Homossexualidade, e nesse texto ele fala desses 3 termos, tá? E explica por que o que acabou prevalecendo foi o termo homossexualidade. Ele vai falar o seguinte: até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia o termo uranismo. O termo uranismo foi o mais feliz dos 3. E o mais bem acatado pela sociedade. Tá? Porém, rapidamente, ele foi tomado pelo senso comum de um sentido bastante pejorativo. Assim como o que aconteceu com o termo inversão. E por isso, depois do final da Segunda Guerra Mundial, dentre vários fatores, tá? Dentre outras causas, os movimentos sociais alemães lutaram para que fizessem prevalecer o termo homossexualidade em prol do termo uranismo e inversão. Tá? Por quê? Porque ao contrário dos outros 2, que já estavam completamente com um sentido completamente pejorativo na sociedade, o termo homossexualidade ainda gozava de uma certa neutralidade e, sobretudo, de uma objetividade científica, porque era homossexualidade o termo preferencialmente usado ao longo das décadas pelos cientistas. Tá? E por que é importante a gente marcar isso? Por que é importante a gente frisar isso? Porque há no Brasil do século XXI, tá, uma parte da militância que diz exatamente o contrário, que o termo usado pelos psiquiatras foi homossexualismo e que por isso a gente não deve mais usar esse termo e sim homossexualidade, quando na verdade foi o contrário que aconteceu. O termo usado pelos psiquiatras foi homossexualidade e o termo homossexualismo foi muito pouco empregado
ao longo da história, inclusive. Tá? E é isso justamente que está em jogo. Muitas vezes um termo ele é empregado num contexto afirmativo e esse mesmo termo é empregado num sentido completamente depreciativo. Como a gente vai ver na quarta aula, o Freud ele construiu concepções extremamente afirmativas a respeito do tema, e o termo que ele usou foi homossexualismo. Tá? Então, para muito além de uma questão de qual termo se usa, que é uma questão importante, tá? Também está em jogo toda uma problematização das concepções que envolvem esse tema, desse termo, do contexto no qual esse termo foi construído, tá? E de possíveis questionamentos das mais variadas verdades que se foi construída a respeito agora da homossexualidade. Verdades essas que a gente vai ver agora em seguida. Bom, vamos lá. Vamos analisar as principais concepções da psiquiatria de fins do século XIX a respeito dos agora homossexuais, tá? A gente está vendo que a homossexualidade foi algo constituído, tá, pelo saber psiquiátrico, que não só deu um novo nome para o amor e o desejo entre dois homens e duas mulheres, mas que carregou esse novo nome de um sentido, de alguns sentidos, aliás, muito peculiares, que a gente vai analisar a partir de agora, tá? Para quem quiser saber um pouco mais sobre como a psiquiatria de fins do século XIX lidava com a homossexualidade, mais uma vez, a História da Sexualidade, volume 1, do Foucault, Além dos Anormais, o curso que ele deu no Collège de France, Lanterri Lorat, Leitura das Perversões, Jurandir Freire Costa, A Face e o Verso, além de um artigo bem legal do Régis Revenant, que é um estudioso do tema e que se chama Concepções e Teorias da Homossexualidade Masculina na França. Tá? Bom, primeiro de tudo, quem foram esses médicos que construíram essas concepções acerca da homossexualidade? Dentre os alemães, os mais famosos estão o Casper, o Morel e o Moll. E dentre os franceses estão o Tardieu, o Ball, o Magnan e o Ferret. Sendo que dentre todos esses psiquiatras, dois deles se destacam. Um deles é o Havelock Ellis, um inglês, que por não conseguir falar sobre a homossexualidade no seu próprio país, teve que publicar o livro dele, A Inversão Sexual, em alemão. Tá? Esse livro, A Inversão Sexual, do Ellis, é o maior tratado sobre a homossexualidade dessa época. Certo? E além do Ellis, a gente tem a figura do Krafft-Ebing. Tá? Esse talvez o mais famoso de todos e a quem a gente vai dedicar grande parte da próxima aula. Tá certo? O Krafft-Ebing tem uma obra considerável, porém os críticos dizem que ele não acrescentou nada demais no que já se falava, tá? Ele apenas fez um resumo, uma apropriação bacana de tudo que estava sendo dito até então. Mas que ele ficou muito famoso, por quê? Porque o Freud, quando foi algumas décadas depois, quando ele começou a fazer uma série de análises bastante afirmativas a respeito da homossexualidade, o Freud escolheu o Krafft-Ebing como principal opositor. As teorias do Freud ficaram extremamente famosas no mundo, atravessaram gerações e, consequentemente, o opositor dele pegou carona nessa cauda de cometa e também passou a desfrutar de certa fama.
Tá? Só para a gente saber mais ou menos como é que o curso vai correr. Aula que vem, a terceira aula, a gente vai ter, dentre outras coisas, a teoria do Krafft-Ebing e na quarta aula, dentre outras coisas, a teoria do Freud. Tá? Bom, vamos lá. Finalmente, quais eram essas concepções polêmicas a respeito da homossexualidade de fins do século XIX? Primeiro de tudo, a gente tem que situar um confronto que existia entre a escola alemã e a escola francesa. Na Alemanha, a gente viu, as leis eram bastante rígidas, certo? E coube aos principais psiquiatras se apropriarem da homossexualidade na tentativa de fazê-los livrar das mais duras leis que existiam. Então, a gente pode dizer que a escola alemã era uma escola bastante afirmativa a respeito da homossexualidade e que produziu uma série de concepções com uma certa boa intenção, tá? Embora essa boa intenção tivesse provocado um efeito colateral surpreendente, como a gente vai ver até o século XXI. Sobretudo por essas concepções colocarem os homossexuais enquanto anormais, enquanto desviantes e enquanto perversos. Estigma esse que até hoje, até os dias de hoje, a gente tenta se livrar. Já a escola francesa não. A escola francesa, imbuída de preconceitos extremamente moralizatórios, tá? Formularam as concepções mais rudimentares e negativizadas e preconceituosas a respeito da homossexualidade. O que não quer dizer que não houvesse algum médico francês que tivesse construído concepções afirmativas, e nem que não houvesse nenhum médico alemão, tá, que tivesse feito o que fez por concepções estritamente moralizatórias. Mas seja como for, de um modo geral, a gente pode resumir as concepções da psiquiatria de fins do século XIX sobre a homossexualidade em 5 grandes eixos. Vamos lá. Primeiro deles. O homossexual é um perverso, porém, um bom perverso. O que isso quer dizer? O que quer dizer falar que o homossexual é um perverso, porém um bom perverso? Aula passada, a gente viu que no contexto da sociedade disciplinar surgiu a ideia de uma sexualidade normal e de uma série de sexualidades desviantes. A sexualidade normal como sendo a sexualidade matrimonial e tudo o que escapasse ao matrimônio passou a ser tido como da ordem do desvio, da anormalidade e da perversão, dentre essas manifestações, a homossexualidade. Os médicos trouxeram para o domínio científico um conceito já muito existente, que é o conceito de instinto sexual. Conceito esse que preconizava que a nossa sexualidade possuía, primeiro de tudo, um objeto específico. Ou seja, o homem sendo o objeto privilegiado da mulher e a mulher sendo o objeto privilegiado do homem. E para além disso, o nosso instinto sexual possuía também um alvo privilegiado. Alvo esse, o ato da cópula, propriamente dita. Por esse viés, tudo que também escapava à penetração pênis-vagina passou a ser considerado como da ordem de uma anormalidade, de um desvio e de uma perversão.
Dentre os anormais, desviantes e perversos, estavam, por exemplo, os sádicos, aqueles que tinham prazer em provocar dor no parceiro, os masoquistas, aqueles que tinham prazer em sentir dor, os voyeuristas, aqueles que tinham prazer em olhar os outros, os exibicionistas, aqueles que tinham prazer em serem olhados pelos outros, os fetichistas, aqueles que só conseguiam ter prazer sexual de uma forma através de um objeto muito específico e que geralmente não tinha nada a ver com a sexualidade, como por exemplo um salto alto, um cinto, um brilho numa certa região da pele. Tá? Além desses, os necrófilos, aqueles que gostavam de ter relações com cadáveres, também estavam incluídos nesse domínio da perversão, os pedófilos e dentre vários outros. E nesse mesmo saco, os homossexuais. Então, os homossexuais passaram a ser tidos pela psiquiatria de fins do século XIX enquanto perversos. Porém, enquanto bons perversos. Por quê? Porque ao contrário desses sádicos, desses masoquistas, desses voyeuristas, desses exibicionistas, desses necrófilos, desses fetichistas, desses pedófilos, eles eram pessoas extremamente moralizadas. E assim agiam em função de uma natureza singular, e não por simples depravação. Tá? O homossexual era um perverso, porém, mesmo dentro do domínio da perversão, havia uma divisão entre os bons perversos e os maus perversos. Os homossexuais como sendo os bons perversos. Tá certo? E nesse sentido é até mesmo impressionante a gente ver a seriedade com a qual os psiquiatras tratavam da questão homossexual e o deboche que eles tratavam, por exemplo, desses chefes de família velhão que gostavam de ser pisoteados por um salto alto vermelho nos bordéis de Paris, de Berlim ou de qualquer outra cidade europeia. Tá? Primeiro tópico, primeiro eixo importante da análise. O homossexual é um perverso, porém um bom perverso. Segundo eixo em torno do qual gerou a discussão e as análises a respeito da homossexualidade. O homossexual é um degenerado. A homossexualidade é fruto de uma degeneração. O que é uma degeneração? Uma degeneração é uma variação anormal da espécie. A gente nunca pode esquecer que a gente está nas grandes décadas evolucionistas, nas quais os seres humanos eram classificados em mais evoluídos e menos evoluídos. As sociedades eram classificadas em mais evoluídas e menos evoluídas. E os degenerados eram aqueles que estavam dentro do grupo dos menos evoluídos. Uma espécie de um desvio doentio, alguma coisa que poderia gerar alguma espécie de perigo para a espécie, sobretudo pela reprodução. Ou seja, se esses degenerados se reproduzissem, a espécie ia evoluindo para a decadência, com todo o paradoxo que existe dentro dessa concepção de uma evolução para a decadência. Tá certo? A gente também nunca pode esquecer a concepção que existia nessa época de que aquela sociedade que se organizava por famílias eram sociedades mais evoluídas do que aquelas que não se estruturavam por famílias. E os homossexuais representavam um sério risco
para a evolução da sociedade em forma de famílias. Para concluir, essa visão, esse ponto de vista de que os homossexuais eram degenerados era peculiar da escola francesa. Foram poucos os médicos alemães que levaram isso em consideração, o que também não quer dizer que não houvessem médicos franceses que discordassem disso. Segundo ponto, o homossexual é um degenerado. Terceiro eixo de discussão. Uma discussão a respeito sobre a origem da homossexualidade. Se a homossexualidade era algo inato ou se era algo adquirido. Ou seja, se a gente nascia homossexual, se isso dizia respeito à nossa natureza, certo? Ou se foi algum evento fortuito, alguma experiência fortuita da nossa vida que fez com que a gente se tornasse homossexuais. E médicos se acotovelavam quanto a esse ponto. Uns defendendo que era inato, outros defendendo que era adquirido, certo? E os que defendiam que a homossexualidade era adquirida colocavam, dentre as principais causas da homossexualidade, um estupro sofrido numa infância, ou então a privação de relações com o sexo oposto. A gente nunca pode esquecer que essa sociedade ela trazia consigo uma série de internatos, tá? E que meninos, por muitas vezes, eram colocados para estudar nesses internatos, isolados do mundo e com contato apenas com outros meninos, tá? E alguns médicos diziam que a causa da homossexualidade estava aí, certo? E quando não acontecia nos internatos, isso acontecia ou durante o serviço militar, onde também havia certa privação das mulheres, tá? Ou então nas prisões. Lembrando também que existiam médicos que conseguiam fazer uma junção entre a questão da homossexualidade ser inata ou de ser adquirida, no sentido de que a homossexualidade só pode ser adquirida se existir uma predisposição inata para ela. Ou seja, quem não tem essa predisposição pode frequentar o internato que for, pode sofrer qualquer tipo de violência, pode ir para qualquer prisão, para qualquer serviço militar, que jamais vai se tornar um homossexual justamente em virtude dessa hereditariedade. Tá certo? Terceiro eixo de discussão, se a homossexualidade é inata ou adquirida. Quarto eixo de discussão. A homossexualidade corresponde a um mau funcionamento cerebral. Como assim? Os médicos da época postulavam, tá, que, por exemplo, eu, homem, se eu ver uma mulher, essa visão da mulher vai ser enviada para o meu cérebro e esse meu cérebro vai me fazer ficar excitado. Se eu sou mulher e vejo um homem, essa visão do homem vai ser de alguma forma enviada para o meu cérebro, que vai fazer com que eu emita uma resposta de excitação. Esse é o funcionamento cerebral normal. O funcionamento cerebral anormal é o funcionamento do cérebro de um homem que, ao ver uma mulher, não fica excitado, mas que, ao ver um homem, fica. Ou de uma mulher que, ao ver um homem, não fica excitada, mas que, ao ver uma mulher, assim o fica.
Um termo que existia muito na época era uma espécie de daltonismo sexual, tá? Era esse o nome dado para todo esse funcionamento, para todo esse dinamismo, tá? E alguns médicos até chegaram a defender a ideia de que homossexuais masculinos possuíam um cérebro de mulher e homossexuais femininas possuíam um cérebro de homem. Ou seja, todas aquelas metáforas que o Urix formulou a respeito de uma alma de mulher num corpo de homem, ou de uma alma de homem num corpo de mulher, agora recebia o substrato biológico surreal. Tá? Existia um cérebro masculino e um cérebro feminino. A coisa não estava mais circunscrita a nível metafórico, a nível de alma, a nível de espírito, mas sim em termos biológicos. Quarto eixo de discussão: a homossexualidade é resultante de um mau funcionamento do cérebro. Quinto e último eixo: nós, psiquiatras, podemos curar a homossexualidade. Por que curar a homossexualidade? A primeira pergunta que se faz é essa: mas por que vocês querem curar os homossexuais? E foram dadas as mais variadas respostas para essa pergunta. A principal delas foi essa: a gente quer curar os homossexuais porque eles assim o desejam. Não havia homossexual satisfeito com a sua sexualidade. Eles queriam ser curados. Eles procuravam psiquiatras para serem tratados. Então, por que é necessário curar a homossexualidade? Sobretudo porque eles assim o desejam. Porque eles assim o desejam. Segundo, já existia nessa época, para proteger a família de uma espécie de contágio homossexual. Como se a homossexualidade fosse uma espécie de vírus que circulasse pela sociedade e tivesse que ser extirpada para não contagiar os outros, tá? Outra justificativa da cura homossexual: para proteger a sociedade das consequências da homossexualidade, dentre elas a prostituição, os estupros, os crimes passionais, os chantagistas, tá? Coisas que na época diziam que eram exclusivas do meio homossexual. Tá? Uma outra justificativa: proteger casamentos e famílias da desagregação. A gente nunca precisa lembrar, é óbvio, tá? Que o que existia de homem casado com amante na época, todo cheio de dúvida se largava a família, se ficava com o amante, se ficava com a esposa, se largava o amante, né? Então, assim, era necessário proteger a família, né, da sua desagregação, pelos casos homossexuais que o chefe poderia estar tendo por aí. Tá? E uma última justificativa para a cura, tá? É porque a homossexualidade era tida como um incentivo à baixa taxa de natalidade. E isso poderia levar a uma extinção da espécie. Então, por esses fatores, era preciso curar os homossexuais. Mas como? Pasmem. Tá? Para tratar a homossexualidade, foram formulados os mais diversos tipos de tratamento. Os tratamentos naturais, como a recomendação para o homossexual sair da grande cidade e ir se isolar no campo para ficar um pouco longe de estímulos, longe de excitações e, quem sabe, assim ser finalmente curado.
Tá? 2. Havia a recomendação de hidroterapia, ou seja, banhos quentes e banhos frios para acalmar os nervos e tentar ver se algum resultado diante daí era possível. Tá? Também eram recomendadas ginásticas para curar a homossexualidade, além de dietas alimentares, tá? E o mais engraçado de tudo, o uso de roupas largas, tá? Para que os homossexuais não ficassem muito excitados ao verem pessoas do mesmo sexo com roupas muito justas. Para além desses tratamentos naturais, haviam os tratamentos propriamente medicamentosos, como a prescrição de supositórios de cocaína para anestesiar o ânus. Além desses supositórios de cocaína, recomendava-se também o brometo de potássio, que era uma substância que atingia o sistema nervoso, né? E de fato se acreditava que a causa da homossexualidade estava no sistema nervoso. Recomendava-se também circuncisão, tá? Como se alguém que fizesse circuncisão não fosse mais ser homossexual. Tá? E chegava-se também a recomendar a remoção dos testículos e inclusive a castração. Fora isso, haviam os tratamentos hipnóticos e de sugestão. Hipnotizava-se o homossexual e durante o transe sugeria-se que ele se tornasse hétero, para que quando ele acordasse, ele obedecesse à vontade do médico. Tá? Recomendava-se também a abstinência sexual, por algumas vezes os eletrochoques. Tá? E o que é muito bizarro também, se recomendava frequentemente a ida a bordéis para que de repente eles viessem a gostar de transar com alguma mulher, certo? E também o casamento, como se através do casamento eles fossem ser capazes de controlar as suas fantasias e assim serem bons pais de família. A mulher está começando a aparecer nesses tratados de psiquiatria, está começando a se falar de uma sexualidade feminina, porém de uma forma extremamente negativizada, ou como prostituta, ou como esposa. As duas capazes de curar a homossexualidade. Portanto, quinto eixo. Homossexuais precisam de tratamento e psiquiatras podem curar a homossexualidade. Qual foi o problema de tudo isso? O problema de tudo isso, como eu mostrei no início da aula, durante a primeira aula, foi que a gente vive numa sociedade que preconiza que os cientistas são aqueles encarregados de dizer as mais variadas verdades sobre a gente. Logo, se um cientista falou, está falado. A gente acredita. E na medida em que os cientistas falaram essas barbaridades todas a respeito da homossexualidade, nada mais óbvio que isso fosse transmitido através das gerações como se fossem verdades. Tanto que, até o século XXI, até os dias de hoje, se acredita que, o homossexual é um perverso. 2. O homossexual é um degenerado. 3. Se discute se a homossexualidade é inata ou adquirida. 4. Se discute sobre o que no nosso corpo, o que no nosso organismo vem causar a homossexualidade. E a cada fantástico aparece um cientista de Harvard ou Massachusetts dizendo
que tal hormônio causa a homossexualidade, que tal meiose de tal célula causa a homossexualidade, dentre tantas aberrações que a gente ouve por aí. E quinto, ainda se diz que é possível tratar os homossexuais. E mais do que tudo, e aí a gente pega o gancho para a próxima aula. Se a gente vive numa sociedade que acredita no que a ciência diz, e se os cientistas disseram essas aberrações tamanhas a respeito da homossexualidade, fazendo com que isso seja transmitido através das gerações como se fossem verdades, não só a sociedade acredita nisso, mas nós, homossexuais, também acreditamos. Muitas vezes, sem despejar nessas concepções aberrantes um mínimo de senso crítico. Ou seja, ainda no século XXI, nós nos acreditamos enquanto anormais, pervertidos, desviantes. E não só como anormais, pervertidos e desviantes, mas como bons pervertidos, ou como menos anormais do que os outros anormais. 2. A gente ainda se acredita como degenerado. A gente ainda se acredita enquanto inferiorizado em relação aos heterossexuais, aos bissexuais. Tá? A gente ainda se culpa por conta disso. Por ser menos evoluído. Por se achar inferior a eles. A gente ainda se questiona o mal que a gente pode fazer à evolução da espécie e à evolução da boa sociedade e à evolução da boa família. 3. A gente ainda fica se perguntando qual é a causa da nossa homossexualidade. Se a gente já nasceu assim, se foi uma experiência da infância, se foi uma experiência da infância que só atiçou uma constituição. E só a gente fica se perguntando o porquê disso. Héteros não se perguntam porque são heterossexuais. É só homossexuais que se perguntam. 4. A gente ainda acha que a gente é assim por conta de alguma variável biológica qualquer, e é só o Fantástico anunciar que tal pessoa de Harvard ou Massachusetts descobriu a causa da homossexualidade que a gente gruda o olho no Fantástico e acredita em tudo aquilo que aquele cientista está falando. 5. E pior de tudo, a gente ainda quer ser tratado, a gente ainda quer ser curado. E nunca houve homossexual que não desejasse ser tratado ou ser curado. Esse é o gancho para a aula que vem. Até lá.